Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde, eu sou o Leonardo Melgarejo e começa agora o Estação Cidadania, uma produção do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. No programa de hoje, falamos sobre o edital de iniciação científica do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos, o NEAB. O edital visa dar acompanhamento e orientação qualificada para pesquisas desenvolvidas por alunos de graduação, de preferência cotistas e que tratem de temáticas ligadas a povos indígenas e populações afro-brasileiras e africanas. Para conversar sobre o edital e sobre o NEAB, conversamos com o professor José Ribeiro Macedo, do Departamento de História da URGS, membro e coordenador da iniciação científica no NEAB. Bom dia, professor Ribeiro. Obrigado por voltar à Estação Cidadania. Bom dia. Então, para a gente começar, quero que tu nos conte assim, como os principais objetivos do núcleo, eles permanecem ou eles se renovam? Bem, os afro-brasileiros, indígenas e africanos da URGS, criado em 2014, que teve sob minha coordenação até 2018, passa por um momento de renovação bastante interessante. Ele tem agora na coordenação o professor José Otávio Catafesto e a professora Fernanda Bairros, que cada um, pelo seu lado de atuação e de envolvimento profissional e pessoal, procuram valorizar as temáticas indígenas e a presença indígena no NEAB, por um lado, e a presença negra e as temáticas negras, sejam africanas ou afrodiaspóricas, né? Então, é um momento de renovação interessante. Houve, como era previsto, uma adaptação, uma renovação do regimento inicial que foi criado em 2014. Então, algumas adaptações surgiram e redimensionaram o NEAB. Nós temos agora grupos de trabalho de pesquisa, nós temos programas específicos em andamento, seja um programa de educação antirracista do DEDS, que é parte integrante do NEAB, seja o programa de iniciação científica, que está sob minha coordenação, no caso, dentro do NEAB, e outros programas e outros projetos, melhor dizendo, em desenvolvimento por professores e estudantes vinculados ao NEAB. E como o NEAB tem dado assim, continuidade a essas ações que começaram lá em 2014, com isso mais projetos e tal? No que respeita a atividades de docência, tem algumas experiências que o NEAB desenvolveu junto com professores que deram origem à disciplina Encontro dos Saberes. Essa disciplina vem sendo reoferecida na URGS já há algum tempo e continua acontecendo, nesse momento, inclusive. Ela não é exatamente uma atividade do NEAB, mas ela surgiu por inspiração do NEAB, ganhou vida própria e tem hoje um lugar respeitado dentro da universidade. Esse é um exemplo, né? Tem havido reuniões de debate, de discussão periódicas e tem havido encontros e atividades de pesquisa recorrentes, como é normal que efetivamente aconteça. Então o NEAB ele não tem um local sede, ele não tem um espaço próprio de reuniões, mas ele tem um grupo de professores e um grupo de estudantes, de pessoas interessadas, que se encontram e dão continuidade às suas preocupações específicas com as temáticas negras e indígenas dentro da universidade. Nesse sentido, ele continua funcionando como vem acontecendo desde 2014 na universidade. Uhum. E mais sobre, então, o programa de iniciação científica, qual a importância que tu vê, assim, pro edital de iniciação científica para a universidade e também para a sociedade como um todo? Veja, propor um edital de iniciação científica específico para temáticas negras e indígenas me parece algo inovador, em primeiro lugar, do ponto de vista epistemológico, porque é reconhecer para essas temáticas formas de concepção, de enunciação e de desenvolvimento acadêmico específicas que as diferenciam de outras formas que são bem mais habituais dentro do meio acadêmico. Então, nós achamos que desde 2017, que foi quando aconteceu a primeira edição do edital de iniciação científica, que era um passo necessário a ser dado
numa universidade que recebe um número considerável de estudantes cotistas, negros e negras indígenas, e que nem sempre acolhe, do ponto de vista epistemológico, conceitual, temático, teórico e metodológico, as vivências, as experiências, as especificidades que esses grupos trazem e que devem ser consideradas. Então, o objetivo inicial do edital é esse, quer dizer, é reconhecer de um ponto de vista acadêmico, com qualidade, com competência, mas também com compromisso social, a diferença representada por pessoas negras e pessoas indígenas. E, ao reconhecer essa diferença, oferecer elementos que deem suporte a categorias mentais, alternativas metodológicas de tratamento de questões que façam sentido e que sejam relevantes para essas pessoas que chegaram, e que já não podemos dizer que estão chegando, que chegaram e estão na universidade já há algum tempo, e que têm representatividade para os grupos de onde partem e para onde retornam, e devem, penso eu, oferecer, do ponto de vista da universidade, contribuições para os seus grupos. E como tu vê assim que o edital se insere nos objetivos tanto do grupo quanto da universidade mesmo? Em primeiro lugar, ao selecionar e convidar professores que se dispunham e se dispõem a ceder parte do seu tempo para acompanhar e discutir com os estudantes que acreditam no edital tais alternativas que foram apontadas, nós pensamos que nós trazemos uma movimentação para dentro da universidade que é interessante. Esse é o primeiro ponto. Interessante no sentido do reconhecimento da diferença num âmbito teórico e epistemológico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é abrir possibilidades de acolhimento pessoal também, né? Coletivo e pessoal, para estudantes que precisam, do ponto de vista que nós pensamos, ter reconhecido e valorizado a maneira como conduzem e como produzem conhecimento. Maneira em que a experiência pessoal ou coletiva não está separada do objeto de estudo. As suas vivências, as suas visões de mundo são consideradas parte integrante do conhecimento e devem ser potencializadas. Então, nesse sentido, o edital de iniciação científica e as atividades que integram o edital de iniciação científica possibilitam uma reconfiguração, digamos assim, de uma forma de produzir conhecimento acadêmico, em que o acadêmico será enriquecido por atividades, por formas de pensar que até pouco tempo atrás não eram consideradas. E as pesquisas na área, assim, nas temáticas do NEAB, que o NEAB propõe, como é que tu vê elas hoje no âmbito da universidade? Pois o edital de iniciação científica procurou conceber uma outra alternativa de produção de conhecimento. Nós temos, dentro do NEAB, algumas áreas preferenciais de preocupação. Uma delas tem que ver com a educação das relações étnico-raciais, a outra tem que ver com epistemologias negras e indígenas, a outra tem que ver com formas e relações de poder e as suas implicações raciais. Então, o NEAB tem certas questões gerais de interesse que estão motivadas pela presença de professores e professoras que se dedicam a estudar essas questões. Mas no caso específico do edital, nós não propusemos as temáticas. Na verdade, nós acolhemos as propostas vindas dos e das estudantes que se inscreveram. Nós acolhemos e não selecionamos. O objetivo do edital de iniciação científica é realizar uma série de atividades que permitam que estas ideias sejam transformadas em projetos e possam ser desenvolvidas como projetos no âmbito da universidade por qualquer professor ou qualquer professora que seja, a partir do interesse dos alunos e alunas. E que possam vir a ser transformados em trabalhos de conclusão de curso ou mesmo em projetos de dissertação de mestrado.
nós temos muita satisfação de informar que a primeira edição do programa de iniciação científica produziu resultados que nos deram bastante alegria, no sentido de que as pessoas se sentiram encorajadas a produzir, a refletir, a debater, a levar adiante os seus estudos e, em alguns casos, esses trabalhos iniciais que acompanhamos se transformaram efetivamente em TCCs e em alguns mestrados que estão começando a ser desenvolvidos esse ano, seja na URGS, seja fora da URGS, em universidade de outros estados. Então, a ideia do edital é exatamente essa, é ser um espaço acadêmico que permita e que fortaleça a diferença epistemológica aqui dentro, né? E, professor Ivair, tu pode me dizer assim, qual a agenda de atividade prevista para a execução do edital de iniciação científica? Sim, para maio nós prevemos com a professora Lilian Ramos da Silva, que é uma das nossas colegas do programa e que atua no Instituto de Letras da URGS, uma oficina de produção textual. Então a ideia aí é justamente essa, que se possa efetivamente discutir produção de texto, organização de texto, narrativas, expressão escrita, nas especificidades das propostas que nos foram encaminhadas. Para o mês de junho, nós teremos com o professor Marco Vinícius de Freitas Rosa uma oficina de discussão metodológica de trabalhos de pesquisa sobre temáticas negras, que efetivamente é o que interessaria para o grupo. O professor Marcos Vinícius, também do programa, é um pesquisador já com experiência sobre temáticas negras no Rio Grande do Sul, e o que ele vai estar discutindo, então, seriam questões de arquivo, conceitos, formas de desenvolvimento, de reflexão a partir de categorias ou conceitos importantes para entender as problemáticas raciais que estão implicadas nas propostas dos estudantes. Provavelmente no mês de julho descansaremos, aí no mês de agosto teremos um encontro, isso está para ser definido ainda, mas a nossa ideia é que seja um encontro com doutores ou doutoras negras e indígenas que vão discutir os percursos de pesquisa, as dificuldades, as metas, a forma como trouxeram as suas problemáticas em trabalhos já defendidos. Enfim, a ideia é dividir, enfim, experiências com os estudantes presentes. Então, a nossa expectativa é de convidar jovens doutores e doutoras negras ou indígenas, de preferência, pudéssemos contemplar homens, mulheres, enfim, pudéssemos dar uma representatividade para que se possa discutir a especificidade dessas trajetórias, né? No mês de setembro é muito provável, ainda estamos definindo, mas é muito provável que nós convidemos autores e autoras de textos literários da literatura negra e da literatura indígena para falar sobre suas experiências a esses jovens estudantes. E no mês de outubro teremos uma atividade aberta para avaliação, para autoavaliação, enfim, debate sobre os encaminhamentos das pesquisas, já preparando para novembro, quando acontecerá a amostra e que vai finalizar, enfim, o edital. Seria mais ou menos isso que nós pensamos em desenvolver. Paralelamente, cada grupo de professores terá as atividades de orientação com os seus respectivos grupos de orientandos e orientandas. Então, acho que é isso. Muito obrigado, professor Ivair, por participar do Estação Cidadania. Obrigado também, foi uma satisfação ter estado aqui com vocês. Até mais. O Estação Cidadania fica por aqui. No programa de hoje, conversamos com o professor José Ivair Macedo, do Departamento de História da URGS, membro e coordenador da Iniciação Científica no NEAB. Temos provisão nesse acampamento,
Apresentação e produção, Leonardo Melgarejo. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Realização, DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Estamos toda quinta-feira, às 13 horas, aqui, na Rádio da Universidade. Até semana que vem. De uma natureza sobrenatural, nós temos líderes